Glória a Deus, se você vive sobre essa realidade da vitória de Cristo, dá uma salva de palmas mais forte para o Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, queridos. Que noite gloriosa que nós começamos aqui. O Senhor está presente nesse lugar, amém? Nós hoje estamos começando mais uma série de mensagens. E, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas já é abril. Já é abril e eu já vou ser avó de novo. Eu não sei se é o tempo que passa rápido, é se o povo que é rápido. Não sei dizer. Mas, glória a Deus, estamos vivos. Enquanto nós estamos vivos, Deus trabalha em nossa vida. Deus tem promessas para nós. Isso é motivo de glorificar o nome do Senhor. E essa série de mensagens nós chamamos de escandaloso amor. Nós estamos entrando numa série de Páscoa. E quando nós falamos de amor, nós estamos falando da quase a maior necessidade do ser humano. Está entre as 5 maiores necessidades do ser humano, que é amar e ser amado. Se você for para qualquer uma das ciências, da psicologia, da sociologia, da filosofia, você vai perceber o quanto o ser humano busca essa experiência no relacionamento de amar e de ser amado. Todo ser humano precisa ter relacionamentos significativos, afeto, pertencimento. Todo ser humano tem necessidade de estar junto, em comunidade, para que assim ele tenha segurança física, emocional, existencial. E, queridos, nessa busca de se sentir amado e de amar, as pessoas têm chegado a extremos. As pessoas têm desenvolvido, muitas vezes, problemas emocionais e problemas existenciais por não conseguir ter esse feedback de amor. E falando nessa loucura que é a busca do amor, a busca de se sentir amado, eu separei aqui algumas loucuras de amor. Eu espero que você não tenha feito nenhuma delas. Ou, quem sabe, você compartilha aí conosco essas loucuras que você já fez, tá bom? Se você ri, é porque eu sei que tem alguma coisa aí, já fez alguma coisa parecida, tá certo? Vamos lá. O imperador Shah Jahan, da Índia, mandou construir Taj Mahal. Quem já ouviu falar em Taj Mahal? Taj Mahal, aí está a imagem, o Hernani vai colocar em 1632, como túmulo para sua amada esposa Mumtaz Mahal, que morreu de parto do 14º filho. Mulheres, não queiram menos do que isso. E em vida, é considerado um dos maiores atos de amor da história e uma das 7 maravilhas do mundo. Na Índia, inclusive, quando eu fiz a pesquisa, eu vi que os indianos são homens realmente românticos. Na Índia, um homem chamado Jadav Payeng passou 40 anos plantando uma floresta sozinho, árvore por árvore, em homenagem à esposa falecida. Hoje a floresta cobre mais de 500 hectares e abriga várias espécies ameaçadas. Eu pensando aqui nesses 2 indianos, eu pensei, será que eles fizeram muita coisa ruim quando essas esposas estavam vivas? Porque depois que elas morreram, eles começaram a fazer homenagem, né? Bom, foi só um pensamento que divagou aqui na minha mente. O poeta francês Victor Hugo escreveu uma carta de amor por dia durante um ano inteiro para reconquistar a sua amada Juliette Drouet.
cada uma repleta de palavras apaixonadas, arrependimentos, olha aí, promessas. Após isso, viveram juntos por mais de 50 anos. Eu também não sei o que ele fez. Um homem francês chamado Marcel de Lecru escreveu uma carta de amor por 40 anos. Não, uma carta de amor por dia, durante 40 anos, para a mesma mulher. Foram mais de 14.000 cartas enviadas com palavras apaixonadas, apesar de viverem em países diferentes. A ideia aqui não é depois que sair por essa porta, você já começar a falar para o marido, você está vendo, você nunca fez nada para mim. Um homem britânico chamado Ian Usher, depois de perder o grande amor da vida, viu aí que tem sentido? É só quando morre. Vendeu tudo o que tinha, casa, carro, até o nome, e saiu em uma jornada pelo mundo, com 100 objetivos em 100 semanas. Um deles era encontrar um novo amor, e conseguiu. Um indiano mandou 100.000 mensagens de texto em um mês. Para convencer... Os indianos estão com um probleminha, né? De novo. Um indiano mandou 100.000 mensagens de texto em um mês para convencer uma mulher a se casar com ele. Ele foi multado pela operadora e ela não casou. Diante desses exemplos, eu queria começar essa série de mensagens dizendo que nenhum desses exemplos é mais extremista que o amor de Deus, demonstrado na entrega do seu Filho na cruz do Calvário para morrer por mim e morrer por você. Esse amor de cruz que talvez você nunca tenha entendido. Talvez você já tenha celebrado a Páscoa, já tenha feito caça aos ovos quando era criança. Talvez você já tenha feito até aquelas promessas e todo aquele ritual da Quaresma, mas você de fato nunca entendeu o significado da cruz. O significado desse ato de Jesus, de levar essa cruz, de morrer nessa cruz, esse amor escandaloso, eterno, imerecido e transformador que foi pela minha vida e pela sua vida. E eu espero que nessa série de mensagens, você de uma vez por todas compreenda o que significa a cruz. E a partir da cruz, você resolva viver uma vida diferente. E pessoas ao seu redor sejam impactadas por essa decisão. Eu queria convidá-los a ler Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 8. Se você quiser abrir a sua Bíblia, também vai estar sendo projetado. Vamos lá, eu estou na versão NVI. A palavra de Deus diz assim, Apocalipse 1, dos versos 4 ao verso 8. João, as 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele.
Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra está aberta mais uma vez. Tem mensagens que só podem ser compreendidas se Teu Espírito nos revelar. Aqui nós temos pessoas de diferentes culturas, temos pessoas de diferentes idades, temos pessoas de diferentes níveis de caminhada cristã, mas se for o Teu Espírito que revelar, essa palavra não voltará vazia. Faz o trabalho, Espírito Santo, que só o Senhor pode fazer nessa noite. Que hoje haja decisões, haja salvação nessa casa. É isso que nós oramos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. E a igreja diz amém. Um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, livro que muitas pessoas fogem de ler. Fogem de ler muitas vezes porque têm medo ou porque não compreendem diante de tanta simbologia. Nós também não vemos muito esse livro ser exposto na Bíblia diante da comunidade, a não ser mais em estudos. Mas hoje eu queria falar para vocês que o livro de Apocalipse, para quem não sabe, para quem sabe, relembra aí, foi escrito por Deus usando a vida de João. João estava exilado num lugar, numa ilha chamada Patmos. Ele era, nesse momento, um prisioneiro político, um prisioneiro religioso. O Império Romano tinha levado esse homem a esse lugar, porque eles entendiam que ele era um perigo e uma ameaça até ao próprio Império Romano, até ao próprio governo. Pessoas estavam ouvindo falar a palavra de Deus, ouvindo os ensinamentos de Jesus pela boca de João, e o que acontece é que pessoas começam a seguir Jesus, começam a chamá-lo de rei, e quem era o rei terreno era o imperador. E por isso a ameaça, e por isso esse homem fica exilado nesse lugar, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante do exílio, Deus lhe concede a revelação de Jesus Cristo glorificado e do futuro glorioso que aguarda a igreja que somos nós. Queridos, Deus pode usar a nossa vida em meio ao nosso sofrimento. Você vai olhar para o povo de Deus, você vai olhar para os discípulos, para os apóstolos, eles diante de uma vida completamente coberta de perseguição, de sofrimento, Deus usa aqueles homens para ser boca de Deus, e é por causa desses homens que nós estamos aqui hoje. E Deus também quer usar a nossa vida para que cadeiras sejam preenchidas e mais pessoas, mais discípulos de Jesus sejam formados. E nós estamos diante desse livro chamado Apocalipse, que nada mais é do que revelação. Parece que em inglês fica menos assustador, Revelation. Apocalipse, né? A gente já lembra dos filmes, né? E significa exatamente isso. Apocalipse significa revelação. E revelação é a descoberta de algo que estava oculto. E estava oculto e não poderia ser revelado por nenhuma sabedoria humana, por nenhum homem, só poderia ser revelado pelo próprio Deus. E é isso que está acontecendo aqui. Só que nós sempre olhamos para esse livro como algo que vai acontecer no futuro, como o final dos tempos, como o final de todas as coisas. Nós estamos esperando ainda acontecimentos chegarem. Mas eu quero mostrar para vocês hoje, esse é o intuito, é de voltar um pouco no passado, que para nós é passado. Para Deus não é passado, mas que para nós, na linha do tempo,
Aquilo em que nós estamos presos, que é esse tempo, Kairos, para nós é passado. Esse livro não vai falar apenas sobre futuro. Apocalipse 1, do verso 4 ao verso 8, que é isso que nós acabamos de ler, na verdade, nos revela quem é Deus. Nos revela a grandeza de Deus. Não só isso, mas também nos revela o tamanho do amor de Deus pela humanidade. Tudo o que aconteceu não foi uma armadilha para Jesus. Foi um plano eterno de Deus. O amor sacrificial foi planejado por Deus. Não foi um acidente, não foi um acaso. E diante dessa realidade, de nós conhecermos quem é Deus, conhecermos o verdadeiro Deus, porque as pessoas, elas têm as suas convicções a respeito de Deus. Se você pergunta, você acredita em Deus? Você vai dizer sim. Você acredita em Deus? Sim. Se você perguntar para as pessoas aí fora, a maioria delas vai dizer que acredita em Deus. A pergunta é: que Deus? Será que é o Deus verdadeiro, o Deus que foi revelado nas Escrituras? E conhecer esse Deus é libertador. Conhecer a essência desse Deus é liberdade para nós. É interessante que quanto mais nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. E quanto mais nós conhecemos a Deus, as nossas crises existenciais, as nossas preocupações com o futuro, elas vão ficando pequenas, elas vão ficando minimizadas, porque você começa a entender a essência de Deus, os atributos de Deus, quem de fato Deus é. E aí a sua perspectiva e o seu olhar para essa terra passa a ser completamente diferente. Vai de um olhar finito, limitado, para entender qual é a grandeza de Deus, um Deus que não cabe nas nossas perspectivas, um Deus que não dá para ser estudado pela ciência de uma forma completa, um Deus que não dá nem para ser conhecido completamente. Essa é a grande realidade. E saber quem Ele é vai mudar quem nós somos e vai mudar os nossos dias e o nosso comportamento diante da vida. E esse texto ele vai nos apresentar algumas características de Deus que a teologia chama de atributos incomunicáveis, características que são exclusivas de Deus e que Ele não derramou, Ele não compartilhou com o ser humano. É só dele. Só Ele que tem. O texto vai dizer, se você puder colocar, Hernando, o texto vai dizer no verso 8, que Ele é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso. Ele tem o poder absoluto sobre todas as coisas e não há limites para as suas forças, para a sua autoridade. Se o médico vai te dizer que não dá, que você está com seus dias contados, que não existe uma cura para a sua doença, quando nós conhecemos esse Deus que é todo-poderoso, nós vamos dizer: dá sim. Dá. Porque Deus é todo-poderoso para fazer. Quando nós vemos o verso 5, que diz que Deus é o soberano dos reis da terra, nós começamos a ver a soberania de Deus sobre todas as autoridades que estão nessa terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é o Trump que vai resolver a sua vida, não é. O poder que ele tem é limitado. Porque nós temos um Deus que é soberano sobre todas as autoridades da terra. E a sua vida está nas mãos desse Deus. Você está vendo como muda a sua realidade? Porque às vezes a gente acha que, meu Deus, o que Apocalipse tem a ver? Porque eu estou precisando fazer isso aqui agora. Eu estou precisando dessa resposta, é para 1 mês, é para 2 meses, é para 3 meses. Mas você conhecer quem é Deus vai mudar
expectativa de urgência que você tem. Porque, às vezes, aquilo que você pede não é aquilo que você precisa. E Deus já escreveu outra história na sua vida. E quer que eu diga uma coisa para você? A história que Ele escreveu é melhor do que a história que você pensou. A história que Deus escreveu para você é muito melhor do que a história que você pensou e que você idealizou. Quando você vai olhar o verso 8 e o verso 9, e o verso 4 e o verso 8, o texto vai dizer que é, que era e que há de vir. Ou seja, nós temos um Deus que não muda. Nós temos um Deus que é imutável, Ele não tem crise de personalidade. Ele não diz assim, olha, uma hora eu quero, sabe de quê? Ficou mal criado, não quero mais não. Ele não faz como nós fazemos. Nós começamos empolgadíssimos com um relacionamento, com uma amizade, nós ficamos empolgados em estar dentro de uma igreja, você chega com gás todo, eu quero servir, eu quero ganhar gente para Jesus, e daqui a pouco você, sabe de que eu não quero mais não, é uma canseira. E aí você muda de ideia. Mas Deus não é desse jeito. Deus é imutável. Deus não muda com o tempo ou as circunstâncias. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando você olha para o verso 8 ainda, você vai ouvir ele dizer, eu sou o Alfa e o Ômega. Assim diz o Senhor Deus. E essa mesma expressão, alfa e ômega, é repetido em Apocalipse 21, 6 e 22, 13. Nós estamos falando que Deus é autoexistente. Ele não foi criado de nenhuma matéria. Não existe nada que seja anterior a Deus. Ele estava antes de todas as coisas. Aquilo que nós conhecemos a respeito de Deus é aquilo que está na Bíblia, em Gênesis a Apocalipse, é toda a revelação que nós temos. Mas esse Deus que é autoexistente, Ele é um Deus que é mais que o infinito, porque o infinito, ele tem começo, mas ele não tem fim. Deus é mais do que o infinito. Deus é eterno. Eterno não tem começo e não tem fim. Gênesis 1 vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. E uma pergunta que todo ser humano já fez na sua vida é, tudo bem, no princípio Deus criou os céus e a terra, mas quem criou Deus? Quem criou Deus? Sabe por quê? Porque a sua autoexistência, a sua eternidade não cabe na nossa compreensão. Não cabe. Não cabe na nossa mente, que é limitada. Às vezes a gente acha até que Deus só está na igreja. Às vezes a gente acha que só quem é salvo são os evangélicos. Porque a gente quer fazer um conjunto de regras, a gente fala do povo judeu, dos fariseus, mas muitas vezes a gente faz a mesma coisa. Porque nós queremos limitar, nós não compreendemos como esse Deus é autoexistente, como Ele é eterno, como Ele criou todas as coisas, Ele não está preso, Ele não está limitado no tempo, porque Ele cria o tempo, Ele não está limitado no espaço, porque Ele cria o espaço, Ele não está limitado na matéria, porque Ele cria a matéria. Isso é demais para a nossa cabeça. Para mim, então, que já estou aqui, eu estou na ladeira, abaixo. Nós não conseguimos compreender que Ele cria tudo com o poder da sua palavra. Como pode? E aí tem crente que está declarando. Eu declaro, eu faço, não acontece nada, né? Não acontece não, é só para Deus. Só Ele.
tem o poder de criar através da palavra. E diante disso tudo, ele decide criar você e a mim. Efésios 1, presta atenção nesse texto. Efésios 1, 3 a 5. Eu vou encurtar ele um pouquinho mais por causa do nosso tempo. O texto diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Entende como nós estamos presos no tempo? Como nós temos uma mentalidade limitada? Um Deus que sonhou com você, um Deus que pensou em você, um Deus que escolheu você, um Deus que amou você antes mesmo de criar o mundo. Deus nos criou. Deus nos escolheu. E Ele não fez isso da mesma forma em que Ele criou todas as outras coisas. Ele nos criou de uma maneira especial. Deus nos criou a partir da sua imagem e semelhança, porque Ele nos criou com personalidade, com propósito. Ele nos criou não para a gente ficar vagando aqui na terra e tentando conquistar as nossas próprias coisas. O propósito de Deus ter nos criado foi para nós termos um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E Ele não nos cria a partir de uma necessidade. Deus não estava, eu não estou fazendo nada, eu vou criar alguma coisa aqui, peraí. Tem gente que faz menino assim, né? Não estou fazendo nada, vou fazer um menino. Né? Eu não estou querendo dar dica. Não estou dizendo nada. Eu acho que tem gente assim, não era eu. Mas Deus não tem problema de estar desocupado. Vou criar. Isso daqui, aí vem mais feio. Isso daqui isso daqui vai ser modelo, vou fazer um bonito. Deus não tem problema de autoestima. Não, porque se eu não criar nada, o que é que vão dizer de mim? Né? Se eu não criar isso, vai ficar ruim. O pessoal vai dizer aqui que eu não estou trabalhando. Deus não tem problema de solidão. Deus não estava se sentindo solitário e diz assim, eu vou criar um homem para de repente a gente bater um papo. Eu sei que vai dar mal, viu? Eu sei que vai dar problema. Porque esse povo aí é tudo zoado. Não. A motivação de Deus ter nos criado não foi necessidade, mas foi um transbordamento de amor, de alegria, de satisfação, de afeição, porque Ele pensou em nós e nos amou antes mesmo da criação. Essa hora já era para você estar dando um aleluia, um glória a Deus. Você tem que estar se sentindo valorizado, meu querido. Você não está aqui por um acidente. Você está aqui porque o Senhor quis, Ele escolheu você. E sabe o que é mais incrível? O mais incrível é Ele ter nos escolhido, tendo a onisciência de saber que ia dar ruim. Que ia fazer uma pera ruim como eu e como você. Isso que é o mais incrível. É que Ele nos quis e disse, vou criar e vou escolher por amor, sabendo que nós íamos pecar. Ele não criou Adão e Eva e disse assim, o que esse povo está fazendo aí? Não, ele soube, ele sabia, ele já tinha a onisciência. Que Adão e Eva ia pecar, e por causa de Adão e Eva, toda a descendência ia se rebelar, toda a descendência ia pecar. E Ele nos criou. E agora eu vou dar uma notícia mais incrível ainda. Antes mesmo de nos criar, o Pai, o Filho e o Espírito
já haviam concebido um plano eterno para nos salvar. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Que a cruz sempre foi um plano e um projeto de Deus. Sempre. Eu quero compartilhar com vocês 2 textos para nós vermos. Apocalipse 1, o verso 5 vai dizer assim: Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, ou seja, na perspectiva de Deus, Jesus foi o primeiro que morreu. Foi o primeiro que morreu, o primeiro que ressuscitou, o primeiro a ter uma nova vida. Apocalipse 13, 8 vai dizer: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Nós vamos começar esse tempo, essa série de mensagens, vocês entendendo que a cruz, símbolo do amor de Deus, símbolo da entrega de Deus pela minha vida e pela sua vida, não foi estabelecida por Roma, não foi estabelecida por Pôncio Pilatos, não foi porque o pessoal, se o pessoal tivesse gritado mais alto que era Jesus em vez de Barrabás, nada disso tinha acontecido. Teria acontecido da mesma forma, não foi uma artimanha de Satanás. A cruz não foi uma reação ao pecado, pegando o Pai, o Filho e o Espírito de surpresa. E agora, o que é que a gente vai fazer? O pessoal lá embaixo deu ruim. Vamos ter que bolar um negócio aqui. A cruz não foi um plano B. Quando você vai olhar as palavras de Jesus, as pessoas querendo impedi-lo de ir para a cruz, Jesus diz: para esta hora eu vim. Ele sabia o que o aguardava. Para esta hora eu vim. Havia dor? Havia. Havia angústia? Havia. Mas havia certeza. Jesus, ele não foi pego de surpresa por aqueles soldados. Na história natural, todo o seu julgamento foi errado. Mas diante de Deus Pai, tudo foi planejado da maneira e do jeito do seu plano eterno. A cruz, ela faz parte do amor sacrificial de Deus, que quis nos amar. Esse é o nome da mensagem de hoje. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu amar você, Carol. Foi decisão dele. Foi o plano eterno de Deus materializado em nossa linha do tempo. Essa cruz que representa esse amor sacrificial de Deus sempre esteve presente na história. Na história que nós conhecemos de Gênesis a Apocalipse. Quando você vai ler e passar as páginas da Bíblia, você vai ver a cruz aparecendo, o amor sacrificial de Deus aparecendo, Jesus sendo crucificado aparecendo durante todo o tempo. Se você ler, e eu vou passar rápido por causa da hora, se você ler Gênesis 3, 21, você vai ver que após o pecado, Deus cobre Adão e Eva com peles de animais. Sacrifício. Sacrifício para cobrir a vergonha do pecado. Ali, Deus já estava mostrando aquilo que ia acontecer com seu filho. Gênesis 22, a história de Abraão sacrificando o seu filho único, Isaque. Deus providencia um cordeiro substituto. Ali é a imagem clara de Cristo como cordeiro que morre em nosso lugar. Pessoal do Panorama Bíblico do Metanoia, terça-feira,
já está aí por dentro. Quando nós olhamos para Êxodo 12, você vê que na 10ª praga, Deus, através da vida de Moisés, diz que as pessoas, os judeus, passem sangue nos umbrais da porta, porque todos os filhos primogênitos iriam morrer, mas as casas que tivesse derramado sangue, o anjo da morte passaria e o filho primogênito estaria salvo. O sangue que protege da morte. Cristo é o Cordeiro Pascal, cujo sangue nos livra da condenação. Todo o livro de Levítico mostra a necessidade de sacrifícios contínuos pelo pecado. O povo pecava o tempo inteiro, quem não peca. E era preciso fazer um sacrifício, matar um animal puro, derramar aquele sangue. E Deus aceitava, Deus perdoava os pecados, recebendo, aceitando aquele sacrifício de sangue. Mas aquilo não tinha fim, porque o povo pecava mais uma vez, tinha que sacrificar mais uma vez e pecava mais outra vez. Jesus é o Cordeiro perfeito que cumpre e encerra esse sistema de sacrifícios. Deus aceitou o sacrifício de Cristo como substituto no lugar do pecador, no meu lugar e no seu lugar. Isaías 53 tem um dos textos mais claros do Antigo Testamento sobre a cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Um servo sofredor que deu sua vida como sacrifício pelos nossos pecados. João 1:29, João Batista está ali batizando no Rio Jordão, vê Jesus se aproximar e fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Já depois de sua morte, o apóstolo Paulo vai falar em Efésios 5:2, Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Queridos, não foi um acidente, foi amor. Ele decidiu, ele se deu, ele fez porque era plano eterno de Deus e entender todas essas coisas, entender que tudo foi criado nessa perspectiva de sacrifício por uma decisão do amor de Deus, muda a nossa vida, muda a nossa história. Você imagine, vou dar um exemplo aqui que nem sei se eu deveria dar. Mas você tem uma criança, você está gerando. E você sabe que aquela criança, ela vai nascer com algum problema, mas que esse problema pode ser resolvido se você der a vida pelo seu filho. A pergunta que eu faço a você, e você não precisa responder, é: você deixa esse filho vir à vida, sabendo que aquilo vai custar a sua própria vida? Deus, Ele nos cria e cria todas as coisas nessa perspectiva de sacrifício, de amor, de entrega, de doação. E isso muda, deve mudar a nossa mentalidade, como nós nos comportamos diante da vida, muda como eu me relaciono com Deus. Pode subir, grupo de louvor. Muda como eu me relaciono com Deus. Sabe por quê? Porque eu compreendo que Deus me ama. Não porque eu sou um bom religioso, não porque eu faço as minhas disciplinas espirituais, eu oro 3 vezes ao dia, eu faço o meu devocional, eu devolvo meus dízimos e a minha oferta. Não é porque eu sou merecedor, mas porque Ele decidiu me amar.
Eu não preciso mais viver tentando conquistar a atenção de Deus. Eu não preciso mais ler a Bíblia, porque senão Deus vai ficar triste comigo. Eu não preciso servir mais, porque senão Deus não vai me aceitar. Eu não preciso melhorar a minha performance religiosa, porque assim eu não vou agradar o coração de Deus. Porque Deus não está esperando a minha performance. Sabe por que Ele não espera a nossa performance? Porque Ele sabe que nós iremos errar. Ele já sabe. Deus, quando me chamou para essa obra, Ele olhou para mim e falou: não vai dar bom não, mas vamos lá. Vamos lá. É na força dEle. É na palavra dEle. Mesmo quando me sinto indigno, eu posso me aproximar desse Deus, porque eu sei que o perdão de Deus na minha vida veio antes da minha própria culpa. E é isso que nós estávamos discutindo lá, Bernardo, no acampamento. Será que é por isso que eu vou pecar? Porque eu sei que todos os meus pecados foram perdoados, aqueles que eu cometi já e aqueles que eu ainda vou cometer. Por isso eu posso viver de qualquer maneira, porque eu sei que Deus, no amor de Cristo, no sacrifício de Cristo, já me perdoou por cada um deles. É claro que não. Nós estamos diante de um amor que veio antes da queda. Eu não sei se você olhava para a cruz dessa forma, ou se você só colocava a cruz nesse período de Páscoa, ou se você só colocava a cruz nesse período da história. Não existe nada tão mal que eu possa fazer que Deus desista de mim. Nada tão mal que eu faça faz Deus desistir de mim. Porque é um amor que não tem lógica. É um amor que transcende qualquer entendimento. E sabe por que isso muda a nossa realidade com Deus? Sabe por que isso muda o nosso relacionamento com Deus? Porque diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão amoroso, só me resta adorá-lo. Só me resta louvá-lo. Que amor é esse? Essa realidade muda também como eu me relaciono com as pessoas. Sabe por quê? Porque se eu fui gerado nessa cruz, os nossos relacionamentos são embasados em sacrifício. Gostei não disso. Isso não é confortável. Isso não tem nada a ver com o amor contemporâneo que nós estamos acostumados a ver. Um amor líquido, um amor passageiro. A partir da cruz, a partir desse entendimento de sacrifício que foi antes até mesmo de me criar. Nossas relações, elas precisam estar embebidas em perdão e em misericórdia. Porque aquele que foi perdoado muito ama. As pessoas vão errar, porque nós erramos.
casamento, amizade, irmandade, só se sustenta a partir do amor sacrificial. Esses relacionamentos, eles não se sustentam por mérito, não se sustentam por comparação, porque eu faço mais e você faz menos. Porque quando as pessoas entendem que você foi gerado na cruz e que é a partir da cruz que eu me relaciono com as outras pessoas, e o casal entende isso, é sacrifício de um lado, é sacrifício do outro, é sacrifício de um lado, é sacrifício do outro. Tem vezes que você vai estar mais forte para se sacrificar. Tem vezes que você vai dizer assim: meu filho, pega e leve aí, que eu tô, ó, essa cruz está pesada para mim. Relações a partir da cruz e do sacrifício. Queria convidá-lo a ficar em pé. A cruz muda como eu me relaciono comigo mesmo. Muda como eu enxergo a minha própria realidade. A cruz, ela vai me lembrar que eu tenho valor não pelo que eu faço, mas por quem me amou primeiro. Eu não preciso me definir pelas minhas falhas, pelas minhas conquistas, pelos meus traumas, pelas minhas limitações ou pelas minhas superações, porque o meu verdadeiro valor está no amor sacrificial de Deus. Foi Ele quem disse que eu tenho valor, e se eu tenho valor, eu vou viver baseado no valor que Deus me deu e não naquele que as pessoas me deram. Talvez você tenha crescido numa casa em que foi muito confuso, em que você ouviu palavras o tempo inteiro que deixaram você diminuídos. Talvez você tenha crescido numa casa cheia de julgamento. Mas diante do amor sacrificial de Deus, de tanto amor e de tanto valor que Ele te deu, eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, trabalha nas vidas. Oh Senhor, eu posso parar de me cobrar perfeição. E eu posso começar a me enxergar com compaixão. Eu não preciso mais viver em culpa, em vergonha, em autossabotagem, porque eu já fui perdoado e aceito. Eu posso descansar, sabendo que não preciso me provar para ser amado. Mas a cruz também me confronta. A cruz me confronta. Se eu fui comprado por tão alto preço, como eu posso viver de qualquer forma? Como eu posso viver de qualquer maneira? Eu preciso viver com dignidade, buscando refletir aquele que me criou e aquele que me salvou. Mas se eu cair, eu sei que eu posso me levantar, e eu sei que eu posso recomeçar, e eu me perdoo, porque eu sei que Deus me perdoa. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Absolutamente nada, nem principados, nem potestades. Nada pode nos separar do amor daqueles que estão em Cristo Jesus, porque já foram comprados pelo seu sangue. Ele deu para nós uma nova história.
quando eu olho para a cruz, eu vejo o meu passado resolvido. Eu vejo o meu presente transformado. E eu vejo o meu futuro garantido. Nós somos um povo que sabemos o fim da história. E quer que eu diga para você? O fim da história é vitória. Nós vamos falar sobre isso. Durante esse mês de abril, Ele decidiu nos amar. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: você vive como alguém que é amado por Deus? Você vive? Se existe alguém aqui essa noite que ainda não vive debaixo dessa realidade, eu quero dizer para você que foi por você. Essa cruz foi pensada em você. Foi o amor sacrificial de Deus pela sua vida. E se existe alguém essa noite que quer tomar essa decisão por Jesus, quer ter o seu nome escrito no livro da vida, para que quando chegar o tempo de Cristo voltar, levar a sua igreja, começar novos céus e nova terra, você esteja com esse povo, adorando a Deus eternamente. E isso vai depender da sua decisão hoje. Não tarde para fazer essa decisão, não tarde. Existe alguém essa noite que quer fazer essa decisão? Levanta sua mão para que eu possa ver. Existe alguém que nunca fez essa decisão e quer fazer essa noite? Vamos orar? Pai, a Tua palavra foi pregada. Essa é a nossa responsabilidade. Pregar a Tua palavra da maneira que o Senhor nos ensinou. Pregar com inteireza de coração, com responsabilidade, não deturpando a Tua palavra, Senhor, mas expondo a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós queremos continuar Te adorando mais uma vez, entendendo que essa realidade do Teu amor sacrificial precisa transformar as nossas vidas, a nossa relação com o Senhor, a nossa relação com as pessoas e a nossa relação conosco. Transforma aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. Nos invade com o Teu perdão. Aquela culpa que muitas vezes carregamos das coisas erradas que fizemos no passado, mas a cruz transformou o nosso passado. A angústia que nós vivemos no presente, correndo atrás de tantas coisas, mas a cruz também transforma e dá um novo sentido, um novo propósito nos dias atuais. Nós queremos entregar o futuro da nossa família em Tuas mãos, Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus capaz de transformar realidades e de garantir que o nosso futuro é um futuro de vitória. Obrigado pelo Teu amor. Nós reconhecemos que nós não merecemos, porque só o Senhor é digno. E é por isso que nós queremos adorá-lo essa noite. Nós queremos levantar a nossa voz e adorá-lo mais uma vez. Adorá-lo com a nossa mente, com o nosso coração. Adorá-lo sabendo as palavras que saem da nossa boca. Elas vêm de uma realidade do sacrifício de sangue. De uma realidade
que nós não fizemos nada para merecer, mas o Senhor, com teu grande amor, foi capaz de nos resgatar do lamaçal do pecado, da distância que havia entre nós, e nos faz nos achegarmos com confiança na tua presença, Senhor. Nós queremos adorá-lo mais uma vez, em nome de Jesus. Levante a sua voz, querido, e adore a Ele. Comece a declarar palavras de amor. Se você compreendeu essa mensagem, abra sua boca em nome de Jesus.